Oi, ótima tarde! Seja bem-vindo e bem-vinda ao Boletim Legislativo desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Aqui você fica bem informado com muita prestação de serviço da nossa cidade. Hoje vamos falar de saúde. No verão, algumas doenças de pele são mais comuns. Especialista explica como prevenir. E falando em verão, 13 piscinas públicas de São José estão abertas para a população se refrescar no calorão e muito mais. Fique com a gente! Você aí fez aquela promessa de ano novo de que iria começar a praticar exercícios físicos em 2026? Muita gente também. Isso se reflete nas academias que no início de ano sempre estão cheias. E a busca por uma vida mais saudável também se reflete no mercado. O número de centros de atividades físicas cresceu quase 3 vezes em uma década. A Marcela começou o ano focada e os treinos são puxados. Dessa vez, começou com um exercício para as pernas, na abdutora. Depois passou para os livres, com o peso. E teve ainda os mais intensos, com a corda. Nem todos estão entre os preferidos dela. Alguns que eu gosto menos é mais para a parte cardiorrespiratória mesmo, acho que justamente pela dificuldade que eu tenho, mas aos pouquinhos a gente consegue. No começo do ano, sempre aparecem caras novas nessa academia, todas em busca de uma rotina mais saudável. É bem comum um aumento aí, da procura no início do ano nas academias, justamente porque as pessoas acabam o ano fazendo aquele balanço do que deu certo, do que deu errado, do que elas precisam focar mais dentro das suas rotinas e normalmente elas percebem, que a saúde foi um ponto que elas não deram tanta atenção. Então é muito normal quem não deu continuidade ou mesmo quem passou o ano inteiro sem treinar, mudar, virar a chave e começar o ano seguinte treinando, se dedicando um pouquinho mais a cuidar do corpo, da mente, da saúde como um todo. Como parte dos planos de início de ano, a busca por uma vida mais saudável também se reflete no mercado. Dados da Panorama Setorial Fitness Brasil apontam que o número de centros de atividades físicas cresceu quase 3 vezes em uma década. Passou da casa dos 19 mil estabelecimentos em 2014 para mais de 56 mil em 2024. Outra opção é praticar essas atividades físicas em lugares abertos e arejados. Para isso, São José conta com as já conhecidas academias ao ar livre. São ao todo 175 espaços como esse daqui, espalhados por toda a cidade. Esses adesivos com instruções ajudam a trazer mais segurança para as atividades por aqui. São orientações para prevenir lesões e aproveitamento dos exercícios. Essa médica do esporte explica que as possibilidades de começar uma nova atividade são variadas, mas é preciso tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado mais importante é passar numa avaliação médica. Essa avaliação médica, de preferência, é uma avaliação com o cardiologista, para a gente fazer alguns exames básicos, como, por exemplo, eletrocardiograma, ver o seu perfil de colesterol, diabetes. Por quê? Acima de 35 anos, a gente tem um risco muito grande para morte súbita e de infarto fulminante por doença coronariana. Então, essas pequenas avaliações, elas vão ser necessárias para a gente ver se você tem ou não um risco e como que está a sua saúde. Na Câmara, os vereadores também buscam criar legislação que contribua para a vida saudável da população. Em 2024, um projeto de lei aprovado autorizou o Poder Executivo a instituir o Circuito Joseense de Corridas de Rua. São percursos de 5, 10, 15 e 42 quilômetros realizados todos os anos. Caminhadas, corridas, musculação. Opções não faltam para quem decide colocar o corpo em movimento, mas a médica reforça: não pode faltar paciência. É isso que eu digo, não é uma coisa a curto prazo, a gente tem que pensar a longo prazo. A atividade física, ela vai melhorar a saúde, a sua saúde como um todo. Não vai desde a mente até a saúde, depressão, pulmão, enfim, tudo. Então, deixa para acelerar só na corrida. Nada de pressa, o resultado vem com planejamento e disciplina.
O início é sempre desafiador, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar. Não é fácil, às vezes não vai ser gostoso, não vai ser tão prazeroso no início. E a gente precisa entender que tem esses pontos de dificuldade, até porque senão a pessoa, na primeira experiência, acaba desistindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ela precisa iniciar e persistir. Porque conforme a gente vai se adaptando, a gente vai encontrando prazer, a gente vai gostando mais, se ambientando, com espaço de treino, com o exercício em si, com as pessoas do ambiente. Então, a gente precisa sempre pensar que é um processo de adaptação, que nem sempre todo mundo vai gostar aí de uma vez. E olha só que legal essa ação solidária, a volta às aulas está próxima e muitos estudantes, infelizmente, não têm condições de comprar materiais escolares. Pensando nisso, um shopping de São José está arrecadando cadernos e livros usados, que serão transformados em novos e doados para quem mais precisa. O objetivo é arrecadar 1 tonelada de material escolar que será destinada para escolas públicas. E para a gente saber como participar dessa ação, o repórter Gabriel Campoy traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabi, tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? Exatamente. A gente está aqui no Shopping Jardim Oriente para falar dessa ação muito especial que vem sendo feita aqui. Uma ação que acho legal a gente pontuar, que ela mistura, né? É uma mescla tanto de ação social, mas também de responsabilidade ambiental. Quem vai falar mais com a gente a respeito disso é a Gláucia, que vai explicar para a gente um pouco dessa ação que vem sendo feita pelo Shopping Jardim Oriente em relação aos materiais que posteriormente vão ser levados para as crianças, num período, né, Gláucia, que muitos pais começam já a se preocupar com o material escolar. Enfim, eu queria que você explicasse para a gente como que vai funcionar a ação. É uma ação pensada justamente para dar esse conforto, essa comodidade. É um momento que os pais estão procurando shopping para comprar os materiais de volta às aulas e aí ele já encontra um ponto de coleta para que ele possa deixar os materiais antigos, né, dos anos passados. Perfeito. O Big está até filmando nesse momento, para quem nos acompanha, a parte dos materiais. Tem muito caderno ali na parte reservada para as pessoas depositarem aquilo que elas querem doarem. E é importante citar isso também, né, Gláucia? Que não é qualquer material escolar. Exatamente, é tudo que envolva papel. Então, livros antigos, apostilas, cadernos, fichários, tudo pode ser deixado aqui nos nossos 2 pontos de coleta. Perfeito. E depois, na hora que a ação termina, conclui-se, qual que é a destinação desses materiais que vocês arrecadaram? Então, nós fizemos uma parceria com a ONG chamada Passarte, eles vêm retirar todo esse material. A gente acredita que hoje a gente já tem arrecadado mais de meia tonelada. A ação permanece até o dia 31 de janeiro e esses materiais serão reciclados e distribuídos para as escolas e que são cadastradas na ONG. Tá? Então, vira material novo escolar para as crianças de baixa renda. Perfeito, então, agora apenas o serviço mesmo para quem quer participar, para quem acompanha a nossa reportagem e está interessado. É vir aqui no Shopping Jardim Oriente fazer a doação. Qual que é o cronograma? Até o dia 31 de janeiro nós temos 2 pontos de arrecadação, na portaria principal aqui perto da Pernambucanas e na portaria em frente ao Chibata. Então a dinâmica é muito simples, é só chegar e depositar o material aqui nos pontos de coleta. Perfeito, essa foi a Gláucia a falar com a gente, ela que é gerente de marketing aqui do Shopping Jardim Oriente. É uma ação pensada no social, repito, aliado à responsabilidade também ambiental. É uma forma também de ajudar muitos pais. Começo de ano tem muita conta, né, gente? Uma delas, para quem tem crianças, é o gasto com o material escolar. Vale a pena participar, viu, Júlia? Volto com você. Vale a pena mesmo, Gabi. Obrigada pelas informações. E lembrando que a ação acontece até o dia 31 de janeiro, então dá tempo de separar os materiais para ajudar nessa causa. Bom, agora é hora de falar de empreendedorismo aqui no Boletim. Toda quarta-feira trazemos dicas valiosas para quem quer abrir o próprio negócio e ter sucesso. E olha, são dicas de quem mais entende do assunto, os analistas do Sebrae. Olá, meu nome é Flávia Francischini, sou analista de negócios do Sebrae São Paulo. Hoje vamos falar um pouquinho de Design Think. Design Think é uma ferramenta inovadora e criativa que utiliza das pessoas e da sua criatividade para gerar melhores resultados e melhor produtividade e processos na sua ideia de negócio.
Então a gente tem empatia com ela, utiliza todos os bens e conhecimento das pessoas para trazer um resultado para o seu negócio. Tem prototipagem, então você tem uma ideia, protipa e valida essa ideia no mercado, gerando resultado, receita, faturamento e, consequentemente, aumento de vendas. Procure mais sobre Design Thinking, procure o escritório mais próximo ou o Sebrae mais próximo de você. E quem busca por emprego, o Pátio de São José está com diversas vagas abertas nesta quarta-feira. Dá uma olhada na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de sushi man, alinhador vincular, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de balcão, atendente de cafeteria, atendente de lojas e mercados, atendente de mesa, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de feirante, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, balconista, caixa de supermercado, camareira de hotel, cartazeiro, chefe de cozinha, chefe de serviço de limpeza, cobrador de transportes coletivos, coletor de lixo, conferente de carga e descarga, consultor de vendas, controlador de acesso, copeiro, cordista, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, dedetizador, eletricista de instalações industriais, eletrotécnico, empacotador à mão, empregado doméstico faxineiro, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, farmacêutico, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, fresador CNC, gerente de supermercado, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de motor a diesel, montador, nutricionista, operador de caixa, operador de caldeira, operador de empilhadeira, operador de pá carregadeira, operador de retroescavadeira, operador de rolo compressor, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, pintor de obras, professor de inglês, promotor de vendas, rasteleiro de asfalto, repositor em supermercados, repositor de mercadorias, serralheiro, superintendente de manutenção, superior geral, sushi man, técnico de manutenção industrial, técnico de refrigeração, técnico eletrônico, trabalhador de preparação de pescados, vendedor no comércio de mercadorias, vendedor de comércio varejista, vendedor em comércio atacadista, vendedor interno, vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza, jardineiro, operador de empilhadeira, operador de processo de produção, operador de teleatendimento ativo, teleoperador de apoio. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro da cidade. Agora vamos mudar de assunto e saber como fica o tempo em São José na nossa previsão. Para a tarde de hoje, quarta-feira, não há probabilidade de chuva. O sol permanecerá entre nuvens e com períodos de céu nublado. Temperatura máxima de 22 graus e mínima de 16. Amanhã, quinta-feira, o dia também será nublado e sem probabilidade de chuva. Máxima de 23 graus e mínima de 14. E esse calor que anda fazendo pede uma piscina, né? E a notícia boa é que aqui em São José, toda a população pode aproveitar as piscinas públicas. E olha, é de graça. E durante o projeto Verão, elas ficam abertas aos finais de semana e feriados.
O calor não tem dado trégua nos últimos dias e nada melhor que um mergulho para refrescar. Em São José dos Campos, as piscinas públicas estão abertas à população. É o Projeto Verão, iniciativa que promove lazer durante os meses mais quentes do ano. O Projeto Verão, todas as pessoas podem participar, né? De preferência as famílias, crianças, adolescentes, com seus pais, mães, tios, tias, avós, vizinhos, né? Tem casos de pessoas que vai também com seus vizinhos. Então, toda a família pode participar, a gente convida a população de São José dos Campos para participar das atividades do Projeto Verão. Está sendo muito legal. O programa conta com 13 piscinas públicas em toda a cidade. O acesso é gratuito, é só fazer uma pré-inscrição pelo aplicativo São José Viva, disponível para Android e iOS ou presencialmente em qualquer unidade. Vale lembrar que o espaço conta com guarda-vidas e monitores garantindo toda a segurança de quem participa do programa. É muito importante para trazer segurança para a nossa população. Inclusive, as piscinas só abrem com os monitores presentes e com os guardas salva-vidas. Então, dependendo da situação, dependendo da piscina, a gente atua inclusive com mais monitores e mais guardas salva-vidas. O Projeto Verão começou em dezembro e vai até o dia 29 de março, sempre aos fins de semana e feriados, das 10 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde até às 18 horas. E no Carnaval também vai funcionar como feriado, né? Todo feriado prolongado, nós vamos atuar nas 3 piscinas, atendendo toda a população. Para usar as piscinas, é preciso seguir algumas regras. Os homens devem usar sunga ou short de tecido tectel com sunga por baixo. As mulheres podem entrar de maiô ou biquíni. É permitido o uso de camiseta com proteção UV e de protetor solar. Pessoas de todas as idades podem participar. Crianças de até 6 anos precisam estar com um responsável dentro da água. De 7 a 11 anos, o responsável deve permanecer no local e, a partir dos 12 anos, é necessário apresentar autorização assinada pelo responsável. Muito importante que a população entenda isso, né? Que os pais acompanhem seus filhos, suas crianças, adolescentes, para que possa ter ali a maior segurança. Com as regras sendo respeitadas, a diversão é garantida. E quem aproveita o espaço, aprova a iniciativa. Eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu aqui no bairro, né? Porque tem muitas pessoas que não têm assim, condições de estar pagando para ir num clube, né? Por mais que estejam de férias em casa, sabe como que é a loucura das crianças. E aqui a gente consegue, tem segurança, o pessoal sempre aqui. Para o chefe de Recreação e Lazer de São José dos Campos, o Projeto Verão transforma as piscinas públicas em pontos de encontro, convivência e cuidado com a população durante o verão. É um calor imenso, as crianças de férias também. Então, para que as crianças não fiquem em casa ali, no videogame, no celular, toda aquela conectividade, né? Poder também, em momento de lazer com os pais e seus familiares. Então, acho que é um projeto importantíssimo. Ajuda, inclusive, como eu já disse, para que as crianças não vão, né, nadar em rios, represas, onde não tem a total segurança. Então, é um projeto grandioso, onde a gente consegue atender a população consegue se refrescar com segurança. E é justamente no verão que muita gente vai para a praia, piscina e acaba ficando exposto não só ao sol, mas também a fungos e bactérias que são comuns em locais mais úmidos. E algumas doenças de pele aparecem de forma frequente nessa época do ano. Por isso, é preciso alguns cuidados para prevenir. E para saber como evitar problemas de saúde, a repórter Érica Zusa conversa com uma dermatologista e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. Pois é, vocês viram aí, né? Muitas pessoas curtindo as piscinas em São José dos Campos e também as praias em São Paulo. Olha, para falar um pouco mais sobre a questão das doenças que surgem, né? Surgem muito neste período, eu estou aqui com a dermatologista Brenda Gazzoni. Doutora, quais são as doenças mais comuns? O que você tem observado no consultório? Boa tarde. Boa tarde, Érica. As doenças mais prevalentes nessa época do ano, as principais são queimaduras solares, o agravamento do melasma, a fitofotodermatose, que nada mais é que a queimadura pelo limão, e as micoses também.
A questão da queimadura pela exposição ao sol, né? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Os cuidados principais, primordiais que os pacientes devem ter simplesmente são o uso do filtro solar acima de fator 30, também uso de chapéus, fazer uso de proteções UV, além de reaplicar esse filtro a cada 2 horas. Eu acho que é uma coisa que acontece muito, né, doutora? As pessoas não têm o hábito de reaplicar, né? Às vezes passa ali o protetor no começo do dia, até quem está trabalhando, né? Passa ali no começo do dia e não reaplica. É muito importante esse momento, né? Extremamente importante, porque senão a gente entra na piscina ou entra no mar e esse filtro vai sair normalmente. E aí, a necessidade de reaplicar para evitar danos maiores. Doutora, muitas pessoas, né, nesse período de verão, vão aí às piscinas, às praias e ficam muitas horas com roupas molhadas. Quais são os riscos disso? Os riscos são principalmente o surgimento das micoses, a famosa pano branco e também as micoses ungueais nos pés. Então, é muito importante que o paciente não fique com a roupa molhada por muito tempo, que justamente evite roupas muito apertadas. Isso também contribui para o surgimento da micose. Lembrando que fungo gosta de calor e umidade. Pois é, inclusive você citou também o exemplo do limão, né? É um período que as pessoas estão ali, né, tomando um suco de limão ou um drink, uma caipirinha. Exatamente. Tem que ter bastante cuidado. Bastante cuidado, e se acaso ocorrer a exposição com o limão no sol e logo após for se expor ao sol, é muito importante que o paciente lava abundantemente com bastante água e use um sabonete neutro ou um detergente para justamente evitar que ocorra a mancha, né, a queimadura pelo limão. A gente sabe que nesse período também as pessoas elas gostam de se automedicar. E isso é um risco muito grande, né? Em que momento ele deve procurar o consultório médico? É muito importante, se acaso as lesões persistirem, procurar um dermatologista para uma melhor orientação. Então, doutora, para a gente concluir, né, quais são aí as principais dicas, orientações para as pessoas que vão curtir ainda mais as piscinas e as praias? Com certeza. Lembrando principalmente do uso do filtro solar corretamente e também lembrando que a maior parte das doenças dermatológicas podem ser evitadas com pequenos cuidados. É isso. Muito obrigada, doutora Brenda. Júlia, é com você. Obrigada pelas informações, Érica. E chegamos ao fim do Boletim Legislativo de hoje. Obrigada pela sua companhia. Caso queira rever alguma reportagem do programa, é só acessar nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Te espero aqui de novo amanhã às 2 horas da tarde. Até lá!